Oi, agora sim. Bom dia. Bem-vindos à casa do Senhor, onde o seu Espírito é derramado sobre nossas vidas e nós podemos profetizar aquilo que o Senhor tem feito por meio de Jesus Cristo. Neste culto, além de festejarmos o dia do Pentecostes, nós também celebramos os 68 anos desta congregação aqui em solo pernambucano. E nós queremos nos preparar para este momento de culto, cantando o primeiro cântico 52 do Louvai o Senhor. Ó vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador, e vivo manancial, aviva nossa débil fé, e vem nos consolar, menino guia nosso pé, e firme faz andar, conforta o nosso coração, ó nele vem morar, pedimos tua doação, a fé que vai salvar, na glória vem aqui trazer a vida, graça e luz, abriga todo o meu viver, a redenção da cruz. Oh, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. É em nome desse Deus que nós iniciamos a preparação para este culto, lembrando que esse nome faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, ao confessarmos os nossos pecados, não nos satisfaçamos apenas com o mero recitar de uma oração confessional. Nossa confissão precisa ter a sua origem num coração contrito e arrependido, que confia no perdão de Jesus Cristo. Confessar pecados sem coração contrito e sem fé equivale a zombar de Deus e, consequentemente, não há perdão de pecados. Para um coração contrito, é necessário que reconheçamos os nossos pecados, isto é, toda ação, toda palavra, todo pensamento que vai contra as palavras de Deus, quer seja praticando aquilo que Deus proibiu, quer seja não obedecendo ao que Deus ordenou. Por causa disso, mereceríamos a ira de Deus, penas temporais e eternas, caso Deus quisesse agir conosco segundo a sua severa justiça. Porém, no verdadeiro arrependimento, a contrição é seguida pela fé, a saber, a fé em Jesus Cristo, que sofreu as consequências dos nossos pecados,
e que para nós obteve perdão e livramento da ira de Deus. Se trouxermos à confissão um coração deste modo, arrependido e confiante, estaremos aptos a receber a absolvição e o perdão de Jesus Cristo, que nos livra da eterna condenação e nos dá a vida eterna. Diante disso, confessemos os nossos pecados e peçamos o perdão em nome de Jesus. Meu Pai Celestial, venho a Ti entristecido e não trago comigo senão pecado. Por isto, não devo levantar os meus olhos para a Tua excelsa majestade santíssima. Tenho vergonha de ter provocado a Tua ira e desobedecido a Tua voz tão frequentemente. Nada há de bem em mim. Em pecado fui concebido e nasci. Sou de natureza pervertida e corrupta. Não sinto nem encontro em mim vontade e amor para a virtude e os bens celestiais. Antes, estou sempre inclinado para os prazeres temporais e para a maldade. Desde a minha infância, vivo em pecados e continuarei a viver enquanto carregar comigo esta carne pecaminosa que recebi por herança de Adão. Consolo-me, porém, Senhor amado, com Tua incomensurável, insondável, infinita e indizível graça e misericórdia, que prometeste e confirmas em Tua santa palavra a todos os pecadores arrependidos. Consolo-me no precioso merecimento de Teu Filho unigênito, que também por meus pecados foi entregue e ressuscitou para minha justificação. Ó Pai Celestial, não olhes para os meus pecados, mas volta a Tua face para Teu Filho Jesus, o qual jamais cometeu pecado. Ele não cometeu pecado e por sua obediência, por seu sangue e morte, expiou os meus pecados e os do mundo inteiro. Por amor deste meu Salvador, torna a aceitar-me em Tua graça. Não permitas que seu amargo padecimento e morte sejam por mim desperdiçados. Antes, concede que o seu resgate, suficiente e de alto preço, que pagou pelos meus pecados, seja em mim eficaz. Por isto eu Te louvarei e bendirei aqui e na eternidade. Amados, Jesus Cristo conquistou o perdão dos pecados para todos os pecadores, por meio do seu derramamento de sangue e da sua morte, e o garantiu mediante a sua ressurreição a todos os que nele creem. Sem esta fé, todo conhecimento e pesar pelo pecado não passa de um arrependimento qualquer e terminará forçosamente em desespero. Mas pela fé em Jesus Cristo, o Salvador de todos os pecadores, o nosso coração é consolado e apaziguado, pois a fé, dom do Espírito Santo, é como a mão que agarra o perdão dos pecados e o aceita como presente imerecido de Deus. Portanto, como servo da palavra, chamado e ordenado, eu tenho a grata satisfação de vos anunciar a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos-te, Senhor, por tanto amor.
Dá-nos sempre um coração agradecido, para que reconheçamos, aceitemos e usemos corretamente Tua graça em nossas vidas. Guia-nos pelo Teu Santo Espírito, para que possamos viver o Seu perdão em nossas vidas e agir segundo a Tua vontade. Amém. E assim, perdoados, nós podemos começar a ouvir a palavra de Deus por meio do introito, o Salmo de número 25, do versículo 1 até o versículo 15. E nós faremos a leitura de forma alternada. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia, aleluia. Ó Deus, neste dia, mais uma vez, ensinaste os corações de Teu povo fiel, ao enviar-lhe a luz de Teu Espírito Santo. Concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas e sempre nos alegrarmos na Sua santa consolação. Através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar? E nós cantamos o cântico 49 do Louvai ao Senhor.
destino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, conduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera convenção, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Espero que não se repita a história da última vez, né? Já temos uma corda quebrada. Que não seja, que seja só a única, né? Mas nos preparamos também para ouvir a palavra de Deus agora, conforme o profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Ouçamos a palavra do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque em nome de Sião e em Jerusalém estarão todos os que forem salvos. Perdão, acho que eu errei. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aqui a palavra. Leitura do Novo Testamento, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. Ouçamos a palavra do nosso Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e ergueu a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Até aqui a palavra. Até o 21. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Senhor no Santo Evangelho, conforme o evangelista João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Ouçamos a palavra de Jesus. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas.
o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem se sentar, e eu convido as crianças para virem conversar com o pastor. Bom dia! Bom dia! Ai, que coisa boa ver vocês aqui hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que a gente comemora hoje? Acabou. Você vai colocando outro. Tá lá em cima. Vocês sabem o que a gente está comemorando hoje na igreja? O quê? Ah, também, né? Essa semana foi aniversário da Sarinha, né? E hoje a gente comemora uma coisa muito legal. Tem alguém fazendo 68 anos. Quem é que está fazendo 68 anos? Ah, não é ela, né? Deixa eu ver se ajuda isso aqui. Vocês conhecem esse lugar? É a igreja. A igreja está fazendo hoje 68 anos. Que coisa legal, né? E a igreja é a casa de quem? Casa de Jesus. A gente vem aqui para se encontrar com Jesus. E Jesus nos abençoa muito, não é verdade? E sabia que para manter essa casinha aqui, o papai e a mamãe de vocês, todos os que estão hoje aqui, eles fazem uma coisa muito importante, que é ofertar, é verdade. Por meio das nossas ofertas, com as moedas, com as notas, a gente pode manter essa casa de Jesus muito bonita e trazer mais pessoas para falar sobre o amor que Jesus tem por cada um de nós. Sabiam disso? Por isso eu combinei com alguns papais de vocês irem lá, buscar a ofertinha de vocês e colocarem hoje aqui na igreja, certo? Como uma forma de dar um presente para Jesus, um presente para essa igreja de 68 anos que está de aniversário, tá bom? Então, temos ali alguns papais. Vai lá, Juju. Sarinha também, ó. Vai lá. Ó, papai Eugênio. Olha só. E daí a partir de hoje a gente vai poder trazer sempre as nossas ofertas aqui. Tá?
Aí. Muita atenção agora. Falta pouquinho. Ó, Pedro. Vai lá com o tio Clécio. Tio Clécio não, o vô Clécio. Aqui, ó. Aí. E assim a gente dá presentes para Jesus e a gente presenteia muitas pessoas com o amor que Jesus tem por cada um de nós. Sabia que Jesus ama vocês? Jesus amou muito vocês e deu a vida dele para estar junto, para vocês estarem junto dele. E assim, com as nossas ofertas, a gente deixa e a gente faz com que mais pessoas morem com a gente e com Jesus na eternidade. Tá bom? A gente vai morar para sempre com Jesus. Vamos fazer uma oração e hoje vocês vão para a escolinha com a Prof. Vilma para ter uma aula super legal? Pode ser? Então vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, porque esta igreja está comemorando 68 anos. Continua abençoando com a sua palavra e derramando o Espírito Santo sobre a vida de todos que ouvem a sua palavra. Amém. Muito bem, hoje então podem ir com a Prof. Vilma para a escolinha. Oi, oi. Oi, estão me ouvindo agora? Ótimo. Que enrolação de fio, né? Mas nós seguimos então com o nosso culto, cantando o 307. 307 do Inário Luterano. Até aqui nos ajudou o nosso
Que este Deus, que até aqui nos ajudou, possa também nos auxiliar neste momento, abrir os nossos corações e mentes para juntos ouvirmos a sua santa palavra. Amém. Geralmente, quando nós pensamos em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, qual que é a primeira imagem que vem à nossa cabeça? Fogo, né? E faz sentido. Afinal, nós ouvimos em Atos 2 que os discípulos estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo, isto porque línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles e eles começaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Falassem o quê? Bom, a respeito das obras de Deus, por meio de Jesus Cristo. Porém, no Evangelho de hoje, quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, sobre todos aqueles que creem em Jesus, ele usa a imagem da água. Assim como o profeta Joel, que anuncia o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a humanidade nos últimos dias. Por isso, além do fogo, uma das imagens que nos lembram Pentecostes é também a água. E em dois aspectos. Primeiro, porque Jesus se autodenomina uma fonte de água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede do quê? É uma sede física que Jesus está falando aqui? Que ele tem água disponível? Água das fontes de Indaiá e por aí vai? Não, né? Mas ele se utiliza de um episódio do povo de Deus em que o povo teve sede. Em João 7, Jesus estava participando da festa, a grande festa dos tabernáculos, que durava 8 dias. E tinha como um dos objetivos lembrar a peregrinação do povo de Deus pelo deserto. Quando eles viviam em tendas, em tabernáculos, por isso festa dos tabernáculos. E muitas vezes faltava água para eles. Lembram da rocha que brotou água no deserto para o povo beber? Porque faltava água no deserto. Água e deserto não combinam, né? E durante aquela semana de festa, era costume dos sacerdotes irem até o tanque de Siloé, com alguns jarros, encher aqueles jarros de água e voltarem caminhando para o templo, como se fossem uma marcha, né? A fim de derramar a água sobre o altar de sacrifícios, como uma lembrança do cuidado de Deus ao seu povo no deserto, não permitindo que eles morressem de sede. Então é nesse contexto que Jesus chama todos os que têm sede para irem até Ele, a fim de serem saciados. E aqui também não tem como não lembrar daquele episódio de João 4, quando Jesus fala sobre a água da vida com a mulher samaritana, lembram? Que quem beber da água que Jesus oferece, jamais terá sede novamente. Ou seja, Jesus está falando de algo que vai saciar para sempre. E nós sabemos que essa água que sacia para sempre tem implicações para o nosso destino após esta vida terrena. Na história do rico e do Lázaro, por exemplo, o rico lá no inferno, ele pedia um pouco de água para refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado no fogo.
E Jesus, no alto da cruz, abandonado pelo seu Pai, ele sentiu sede para que nós não sofrêssemos como o rico no inferno, mas para que nós fôssemos resgatados do inferno. A água que Jesus oferece, portanto, não é uma questão de escolha. Eu posso escolher entre beber ou não. É uma necessidade. Todos precisam beber da água que Jesus oferece. Todos precisam conhecer Jesus, a fonte da água que dá a vida eterna. Ele é a única forma de sermos salvos do fogo do inferno. Não tem outra forma. Mas como é que vão conhecer esse Jesus? E aqui entra o segundo aspecto do Pentecostes. Quem crer em mim, como diz a Escritura, e não como diz o mundo, não como diz o diabo, não como dizem as religiões por aí, ou qualquer pessoa que seja, mas como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. João 7, 38 e 39. Notem que Jesus menciona mais uma vez a ideia de água e Espírito unidos para um propósito. E é impossível não lembrar de João 3, por exemplo. Quando Jesus fala a Nicodemos sobre o nascer da água e do Espírito, para entrar no reino dos céus. Ou então a continuação da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus diz que a água que ele der a ela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quem bebe da água que Jesus oferece, além de ele não ter mais sede, ainda vai ter rios fluindo do seu interior, jogando água para a vida eterna. E essa é uma das cenas mais bonitas do Pentecostes, sobre a ação que nós temos do Espírito Santo, do prometido de Jesus. A mensagem da vida eterna e da salvação que nós recebemos, é essa mesma que fluirá por meio de nós, para alcançar todos os que convivem conosco, todos os que necessitam dela. E quem fará com que isso saia, com que isso flua de nós, é o Espírito Santo. Foi assim no Pentecostes, há 2 milênios, quando os discípulos beberam da água que Jesus lhes ofereceu, né? E a água aqui é o seu ensino, a sua mensagem, o seu perdão. E pelo derramar do Espírito Santo, eles puderam ensinar quase 3.000 pessoas a respeito de Jesus, só em um dia. Eles ensinaram muito mais do que 3.000 pessoas a respeito da fonte da água da vida. Do interior dos discípulos fluíram rios de água viva. E a mensagem de Jesus, da vida eterna, da salvação, foi falada em diversos idiomas naquele dia. Dom do Espírito Santo. Esses que ouviram em sua própria língua tiveram o privilégio de conhecerem a mensagem de Jesus, o crucificado, o ressurreto dentre os mortos, e arrependidos dos seus pecados, eles tiveram os seus pecados perdoados. Como? Por meio da água e do Espírito. Porque eles foram batizados. Ou seja,
Eles beberam da água que Jesus lhes ofereceu. E depois, o que aconteceu com aquelas quase 3.000 pessoas? Cada uma voltou para a sua própria região, e lá se tornou uma fonte que o Espírito Santo utilizou para fazer fluir água viva. A mensagem do Evangelho. Neles foi derramado o Espírito Santo para eles também serem profetas. E quando nós pensamos em profetizar, é comum nós acharmos que a profecia se resume a desvendar as coisas do futuro, não é verdade? No entanto, profetizar na Bíblia tem mais a ver com proclamar o plano da salvação de Deus em Jesus Cristo. E isso envolve as promessas de Deus que ainda não foram realizadas. Querem um exemplo? A vinda de Jesus. Nós profetizamos isso. Isso está mais ligado à profecia bíblica do que simplesmente falar do que acontecerá daqui uma semana na vida de vocês. Aqueles que foram batizados em Jerusalém se tornaram profetas para anunciarem a mensagem de Jesus Cristo e todas as suas promessas. E assim aquele grupo, que era formado por 12 apóstolos, 120 discípulos, passou a quase 3.000 pessoas, 3.000 cristãos, e a mensagem do Evangelho foi inundando os povos, como um rio inunda a terra, e por onde passa, traz vida. Pessoas e mais pessoas foram batizadas. O Espírito Santo abençoou o seu povo pelos séculos do passado, concedendo-lhes o dom de falarem em outros idiomas também, para anunciarem Jesus nas nações, desde Jerusalém até Recife. Se não fosse pela ação do Espírito Santo em fazer fluir rios de água viva do interior dos cristãos, a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, teria dificuldades em estabelecer uma igreja aqui neste local, em Recife. Pelo relato do pastor Winfredo Becker, foi pastor aqui, nós sabemos que, sim, é verdade que o programa da Hora Luterana alcançava muitas cidades, e os ouvintes escreviam para a Hora Luterana. Dentre esses ouvintes, alguns conhecidos de vocês: Dona Maria Moraes de Albuquerque, professora Zilá de Albuquerque Maranhão, o seu Isauro de Oliveira Dias. E foi por causa dessas cartas que o então diretor da Hora Luterana, o presidente da IELB também naquela época, o Dr. Rodolfo Rassi, em 1949, ele veio conhecer a região, dar uma olhada, para falar com essas pessoas, conhecer a família delas. O que ele não esperava era algo que ele encontrou aqui. Uma grande colônia de alemães evangélicos, que estavam em Recife há muitos anos. E outros que tinham recém-chegado da guerra, que tinha acabado em 1945. Para surpresa dele, quase todos os funcionários do consulado da Alemanha Ocidental eram luteranos. Por isso, depois da visita dele em 1949, em 1950, foi mandado um recém-formado para cá, um jovem pastor chamado Arnaldo Schiller. E graças à ação do Espírito Santo, ele pôde dirigir cultos
para os dois grupos interessados, e cada um em seu próprio idioma. Os ouvintes da hora luterana, em português. Os luteranos alemães, em alemão. Vejam como o Espírito Santo atuou para não deixar que faltasse água aos que pertencem a Deus. E que mesmo em um país onde o seu idioma não era o oficial, eles puderam ouvir o Evangelho em sua própria língua. Eu não sei por quanto tempo ficou tendo cultos em alemão aqui em Recife, mas se continuasse assim hoje, certamente eu não seria pastor de vocês, porque eu só sei falar o português e olhe lá. Mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Tudo isso nos mostra que o Pentecostes é o início de um novo tempo, marcado pelos últimos dias, onde todos proclamam as grandezas, as maravilhas de Deus, porque pelo batismo o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas para agir em nós e por meio de nós. Judeus, gregos, romanos, alemães, brasileiros. Assim como os sacerdotes da festa do tabernáculo carregavam jarros de água para ser derramado no altar de sacrifícios, assim também Jesus quer nos encher de água, do Espírito Santo, para nós derramarmos a sua mensagem de vida aos que conosco convivem, e lembrá-los que Deus cuida deles. Ele não quer que eles morram de sede eternamente. Como a água diz para o peixe: fica em mim e você viverá. Assim Jesus diz para nós: bebam e vocês viverão. Nós que bebemos da água que Jesus nos oferece, não guardamos essa água para nós mesmos. Afinal, o que acontece com água parada? Apodrece, né? Pois é, gera doenças. A mensagem do Evangelho, do Senhor crucificado e ressurreto para a nossa salvação eterna, não foi feita para ficar guardada dentro de nós, mas para ser anunciado. Nós temos o privilégio de anunciar aos que estão perto de nós e aos que estão longe, como a hora luterana faz. E o Espírito Santo é tão consolador em nossas vidas, que hoje nós podemos falar, nós podemos ouvir, nós podemos escrever em diversos idiomas as grandezas e as maravilhas de Deus, que Ele tem feito em nós por meio de Jesus, a fim de nós invocarmos o nome do Senhor para a nossa salvação. Há 68 anos, e até antes mesmo da sua fundação, essa congregação vem anunciando as maravilhas de Deus, que Ele tem feito por meio de Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Há 68 anos, pessoas estão ouvindo em seu próprio idioma a mensagem que sacia a sede da nossa alma e nos livra do sofrimento eterno no inferno. Há 68 anos, o Espírito Santo está sendo derramado sobre os membros desta congregação, por meio do batismo, por meio da pregação da palavra, para fazer com que vocês, nós, profetas de Deus, que dentro de nós flua rios de água viva do nosso interior, alcançando a todos que precisam dessa água que Jesus oferece. O convite de Jesus está de pé. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aos que bebem, a promessa de Jesus se cumprirá. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. E Deus continuará derramando o seu Espírito sobre nós, para profetizarmos, seja em português ou seja em qualquer outro idioma, a fim de que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o Salmo 56. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar. Durante o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino 145, Louvai ao Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Esse tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Esses dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor,
todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor. É teu, Senhor. Neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 23, o Arthur Elvanger completou mais um ano de vida. Parabéns, Arthur. Dia 24, a Eliane Schuz, lá de Candeias, também completou mais um ano de vida. Dia 25, a Sarinha, a Sara Conceição do Espírito Santo, que foi mencionado aqui, né, pelas crianças, está também fazendo aniversário. E no dia 26, a Thaís Adriele dos Santos Marques, lá da Bahia, membro daqui, mas está morando na Bahia, também completa mais um ano de vida. Temos também agradecimentos da igreja. A Nina agradece pelo seu pai, José Amaro, pela recuperação da sua saúde. A Jandiara agradece pela sua mãe, a Nazaré, que a viagem foi tudo bem, tudo tranquilo. A Pamela agradece pela sua irmã, a Gabriele, que está de aniversário hoje. A Zuleide agradece pelos 49 anos de casamento. É isso, Zuleide? E coisa boa, parabéns. E também a recuperação do Zé Carlos, que está aos poucos progredindo, né? Se recuperando. Temos também a Grace, que ela agradece a Deus pelas bênçãos na sua família, pela visita dos seus pais e a recuperação da saúde do Eugênio, que esteve enfermo essa semana. Teríamos estudo bíblico na casa deles, mas teve esse imprevisto, né? Não foi possível. É também motivo de agradecimento pela saúde do Eugênio. Temos também algumas súplicas do povo de Deus. A Berenice, ela suplica pela sua família, por algumas decisões difíceis a serem tomadas. A Jandiara pede pelo Paulo, irmão do Jair, que está doente. O Victor Harris pede pela sua prima Mariana, que está com depressão. Nós incluiremos. O Luciano, ele pede pela Rebeca Becker, pela Letícia Gomes, também pelo Jales e por ele mesmo, né? Por esse tratamento do câncer que cada vez mais vem agredindo as nossas vidas, né? Não apenas os que têm câncer sofrem, mas os que estão ao redor também passam por momentos de sofrimento. A Ivone pede pela saúde da Dona Zizi, que ela ainda está hospitalizada, né? Sofreu uma queda, fraturou o braço e ainda está esperando por cirurgia, né? Então nós incluiremos a Dona Zizi. E o seu Messias agradece pelo aniversário do seu sobrinho William Barros, que foi dia 22 de maio, isso? Pronto. Todos esses pedidos e agradecimentos nós queremos incluir na nossa oração, e aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deste, ou no dia de Pentecoste, cumpriste a promessa do Evangelho e nos deste, derramaste o Espírito Santo sobre os teus discípulos, reunidos em Jerusalém. A Ti adoramos e damos graças, porque pela pregação dos apóstolos e de todos os verdadeiros ministros da Tua palavra, congregaste para Ti, através dos tempos e entre os pecadores perdidos, uma santa e eterna igreja. Nela habita a Tua permanente presença e o Teu poder entre as pessoas. Rogamos que sempre continues derramando o Teu Espírito Santo em nosso coração,
e que Ele venha e permaneça em nós eternamente como fonte de água que jorra para a vida eterna, preservando-nos na fé salvadora pela verdade da Tua palavra até o fim. Ó Santo Espírito, és o Espírito da vida, da verdade e da graça. A Ti adoramos, glorificamos e damos graças pelas Tuas maravilhosas dádivas e pelos Teus extraordinários favores. Louvamos-Te porque preservaste a vida do Arthur, da Eliane, da Sara, Thaís, por mais um ano de vida que deste, dando-lhes dons materiais e espirituais. Agradecemos-Te pelas recuperações de saúde do José Amaro, do Zé Carlos. Agradecemos-Te também pelos aniversariantes que não foram mencionados anteriormente, o William Barros e também a Gabriele. Agradecemos-Te pelos 49 anos de casamento da Dona Zuleide com o Zé Carlos. Te agradecemos pela proteção em viagens, especialmente da mãe da Jandiara, Nazaré, que teve a sua viagem bem sucedida. Também os pais da Grace que estão conosco, viajaram bem e estão bem, assim como o Eugênio, que se recuperou de sua enfermidade durante a semana, ainda está se recuperando, Senhor. Todos estes nós damos graças e Te agradecemos por todas as bênçãos que nós não merecemos, mas Tu nos concedes por meio do Espírito Santo. Agradecemos-Te por continuares derramando o Teu poder sobre a Tua igreja, por meio da Tua palavra, dos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia, efetuando a Tua obra em nós. Nós sabemos que por nossa própria razão ou força não podemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo, nem vir a Ele. Por isso rogamos-Te que continues nos iluminando com os Teus dons. Nos capacites a entender corretamente a palavra de Jesus. Faz com que compreendamos tanto o tamanho das nossas transgressões, como a abundância das misericórdias de Deus. Concede-nos paz de consciência e consolo sem fim. Dá-nos confiança em Tuas promessas, para que sejamos libertados do medo e da escravidão do pecado. Nos alegremos com o Teu consolo. E assim como vieste aos discípulos na forma de línguas como de fogo, acende em nós o amor por aqueles que não Te conhecem, para que levemos a eles a Tua mensagem de salvação. Renova-nos interiormente todos os dias e faz com que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Santifica a nossa mente e o nosso coração. Purifica os nossos sentimentos. Faz-nos amigos da paz e enche-nos com zelo verdadeiro. Ajuda-nos a sermos fiéis, cada qual em seu ofício e vocação, a fim de glorificarmos a Ti e edificarmos o nosso próximo por palavras e atos. Sem a Tua poderosa ação, nada podemos fazer que seja agradável a Ti. Nem saberíamos orar corretamente se Tu não nos assistisses em nossa fraqueza e intercedesses por nós. Necessitamos da Tua direção para pensar e realizar o que é bom e certo. Não deixes que o desprezo às Tuas misericórdias Te provoque a ponto de nos lançares fora da presença de Deus. E Tu, ó Senhor, Espírito Santo, seres retirado de nós. Dá-nos verdadeiro arrependimento e estimula-nos a usarmos com maior frequência os meios da graça e da salvação. Anula os maus desejos de todos os falsos mestres e pessoas ímpias que nos querem desviar da Tua palavra para os caminhos do pecado e de Satanás. Dá-nos capacidade de preservar a unidade com espírito de paz, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus,
Rendemos louvor, honra e glória ao teu nome por haveres fundado neste lugar uma congregação cristã. Durante 68 anos, tivemos o privilégio de ouvir a pregação da palavra, bem como nós pudemos desfrutar dos santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Agradecemos-te pela ação do Espírito Santo durante estes anos, conduzindo tantos ao caminho da salvação, por nos teres protegido contra todo perigo espiritual e por nos confortares em toda ansiedade e tribulação. Fizeste-nos crescer em quantidade, conservando a pureza doutrinária. Imploramos no dia de hoje que continues agraciando esta congregação. Preserva entre nós o tesouro da tua palavra. Dá-nos sempre mestres fiéis que saciem a sede de salvação do teu povo, ó Senhor. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor para todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com a tua graça para que sempre andem no teu caminho. Governa e dirige pelo Espírito da tua graça o coração de maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados. Que eles tenham sempre diante de seus olhos o reflexo de Cristo e cumpram os deveres em justiça, em verdadeira santidade, servindo-te todos os dias de sua vida. Bondosamente, Senhor, defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio e inundação, guerra, doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Suplicamos em favor dos que estão sofrendo, ó Senhor, da família da Berenice, pelas suas decisões, pela doença do Paulo, irmão do Jair, pela prima do Victor, a Mariana, que está com depressão, a todos que travam lutas contra o câncer, o Luciano, a Rebeca, a Letícia e o Jarles. Também, Senhor, lembramos da nossa irmã Zizi, que está hospitalizada, aguardando uma cirurgia. Estende a tua mão aos necessitados, a tua presença aos solitários, a tua coragem aos que vivem com medo, a tua esperança aos desesperançados, tua cura aos doentes e a tua paz aos oprimidos, pois sabemos que somente por ti são confortados todos os que choram. Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros, a fim de nos auxiliarmos em nossas necessidades, e prepara-nos com a poderosa assistência do Teu Espírito, para recebermos finalmente o prêmio de nossa fé, a salvação eterna, e ingressarmos na exultante Jerusalém dos céus, quando a nossa sede de vida será saciada para todo sempre. Mediante Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia e fazemos a oração eucarística. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Damos-te graças pela salvação que preparaste para nós através de Jesus Cristo. Envia teu Santo Espírito aos nossos corações, para que ele estabeleça em nós uma fé viva e prepara-nos para que, com alegria, recordemos nosso Redentor e o recebamos em seu corpo e sangue, em verdadeira fé e arrependimento. Ouve-nos, pois oramos em seu nome, e como ele nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. És o Cordeiro de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glórias nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para perdão de pecados. Todos os que confiam nessas palavras, creem que Jesus está aqui com o seu verdadeiro corpo e sangue para ser comido e bebido por nós, pecadores, necessitados dele, são bem-vindos a participar da Santa Ceia. Lembramos que desde o início do ano, nós estamos fazendo a Santa Ceia por meio de inscrição para a Santa Ceia. E por isso, aqueles que não se inscreveram até o início do culto, nós pedimos que aguardem. Não recebam a ceia, pois ela está apenas para os que se inscreveram. E caso haja entre nós pessoas que ainda não fazem parte, não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e têm o desejo de participar da Santa Ceia, nós pedimos também que aguardem, venham conversar com o pastor a fim de que recebam instrução e juntos, em comunhão e em concórdia de doutrina, possamos participar deste maravilhoso banquete preparado por Jesus para a sua amada igreja. Dessa vez não, né? Não serão vocês os primeiros. Isso. Então, durante a ceia, nós nos postamos diante do altar, primeiro os da minha esquerda, depois os que estão à minha direita, e peço por gentileza para que a diaconisa esteja comigo para auxiliar na ceia.
Espírito Santo, ó Deus e Senhor, que és nosso fiel consolador, envia-te do trono seu, o Pai e o Filho do alto céu. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Espírito Santo, ó Deus e Senhor, desperta em nós o verbo amor, teu fogo em nós vem acender, em vero amor nos faz arder. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Espírito Santo, ó Deus e Senhor, aumenta a fé, aumenta o amor. Só posso crer em meu Jesus, se receber de ti a luz. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Espírito Santo, ó Deus e Senhor, do céu nos mostras o fulgor, concede-nos o teu poder, na luta fazes-nos vencer. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Espírito Santo, ó Deus e Senhor, conforta-nos em toda dor, viver nos faz em gratidão, em vera fé e comunhão. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Na terra acende fogo, ó Deus, aquece muitos corações, pois é preciso proclamar a boa nova entre as nações. Acende fogo, ó Deus, Senhor, tem compaixão, pois muita gente morre aqui sem Cristo e sem perdão. A terra acende fogo, ó Deus, aquece muitos corações, pois é preciso proclamar a boa nova entre as nações. Acende fogo,
Espírito enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 do a Cristo Rei. Aleluia, 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 do Rei. Santo Espírito enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 do a Cristo Rei. Aleluia, 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 do Rei. Aleluia, 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 do a Cristo Rei. Aleluia, 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 do Rei. Clima chuvoso no cenário internacional, medo de recessão, preocupações com os bancos. E aqui no Brasil... Nos coloquemos de pé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Deus diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Nós, filhos e filhas do povo de Deus, profetizamos quando transmitimos o plano da salvação, com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, o Senhor irá conosco e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último hino deste culto e logo na sequência temos os comunicados da vida da igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. E concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração. Purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica nossas mentes, ó Senhor. Para fé e esperança ao rebanho, bom Jesus, a pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica nossas vidas, ó Senhor. Muito bem, agora mais de pertinho, né? Bom dia. Todos são muito bem-vindos a esta casa de oração, de comunhão, onde o Espírito é derramado. Especialmente o Felipe Reis, é isso? Felipe Reis está aqui conosco,
aceitou ser chamado bem-vinda neste culto, bem-vindo. Felipe, essa casa também é sua, tá? Sinta-se bem à vontade. Temos alguns recadinhos rápidos. Departamento de Escola Bíblica daqui da Santíssima Trindade. Na terça-feira nós vamos nos reunir às 19h30 via Google Meet, tá? Então, professoras aí estejam atentas. O estudo bíblico, por ser a última quarta-feira do mês, vai ser online. Então, às 19h30, o link vai ser disponibilizado na quarta-feira e nós vamos ter a oportunidade de ter o estudo bíblico nas nossas casas, no nosso celular, no notebook, computador e etc. Tá? Inclusive, lá no final, na arca, nós temos o conteúdo do estudo bíblico. Se alguém quiser levar para casa, nós temos ali algumas impressões, certo? E vocês vão poder acompanhar também em casa. Alguns têm dificuldade por causa da tela do celular, que fica pequenininho. Então estão impressos ali, está impresso o conteúdo do estudo, tá? Quarta-feira. Quinta-feira nós temos culto em Candeias e nós estávamos fazendo à noite. Não deu muito certo, retornamos para amanhã. Então às 9h30 da manhã estaremos por lá para o culto, na casa do nosso irmão Amauri. Sexta-feira, às 19h30, os confirmandos, toda sexta, né, estão aí conosco, já indo para os finalmente. Departamento de música, todo sábado, dessa vez vai ser às 14 horas, né, porque não vai ter outra atividade no sábado, mas quando houver alguma atividade, o departamento de música vai avisar que vai ser 1 hora antes, às 13 horas, para não prejudicar os outros departamentos. Dessa vez, então aqui no sábado às 14 horas, vai ter ensaio. Aliás, é o primeiro, né? Mas eu vou pedir o auxílio de vocês, porque dessa vez eu auxiliei vocês, né? Vamos trocar. E daí, no mesmo sábado, dia 3, temos reunião de servas, o departamento de servas lá em Sucupira, na Emanuel, às 16 horas. Estarei por lá também com as nossas irmãs, tá? Lembrando, profissão de fé. As inscrições são até hoje. Hoje é o último dia para se inscrever para a nova turma de profissão de fé. O que é a profissão de fé? São pessoas que têm interesse de se tornarem membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para serem instruídos nas principais doutrinas bíblicas, tá? Nós temos, a princípio, uma pessoa interessada e, se não tivermos mais inscrições, vai ser só essa pessoa mesmo nessa turma, tá? Então, fica o convite aí, se conhecerem alguém que tem interesse de ser luterano, fale comigo até hoje, certo? Recadinho por... Acho que sim, eu coloquei. Ali. Bom dia a todos. Bom, como eu já estou avisando há algumas semanas, dia 17 de junho, às 17 horas, teremos nossa festa junina da igreja. As servas aqui da Santíssima Trindade estão organizando, juntamente com os jovens. Então, todos estão convidados para virem, nos divertirmos, confraternizarmos. Tragam um prato típico, tá, da festa junina e venham caracterizados também, que vamos fazer um concurso aí de melhor fantasia. Tá bom? E outro assunto é que hoje não teremos projeto das servas pós-culto. Para quem ainda não sabe, as servas estão trabalhando para arrecadarmos dinheiro para colocarmos a concertina na igreja, para melhorar a proteção aqui, a segurança. Hoje não teremos, porque teremos o almoço após o culto, né? Então, mas no próximo domingo teremos, ok? E caixinha de sugestão. Uhum. E também, ali naquele balcão tem uma caixinha de sugestões, onde vocês vão poder escrever o que precisa melhorar na igreja, alguma ideia,
tudo que vocês acharem que a gente precisa melhorar, coloquem ali que será visto e pensado em melhorar tudo para o reino de Deus. Isso aí, obrigado. Mais alguma do bazar, né? Por gentileza. Oi. Nós queremos assim trabalhar o voluntariado, né? Nós fazemos parte do Departamento de Ação Social da Igreja. Então nós temos alguns projetos e eu gostaria de falar de 2 que a gente está colocando em prática agora. Um deles é que a gente pretende trazer profissionais de diversas áreas para que eles deem palestras aqui para nós que somos membros da igreja e para os nossos convidados, as pessoas que nós, como membros, consideramos que aquela palestra vai ser rica, né? Vai ser importante. Então, a nossa primeira palestra, a gente já gostaria de dar o start desse projeto, já para o dia 18 de junho, o domingo, logo após o culto, né? Não é no dia do arraial, sábado. No domingo, dia 18, logo após o culto, a gente já faria a primeira palestra com o Dr. Alzen Kleber, que é o nosso médico, né? E o tema será saúde mental. Ele vai abordar esse tema, vai falar de depressão, autismo, várias doenças que eu acho que hoje quem não está passando por isso com seus parentes, mas está passando com pessoas muito próximas, né? Então eu acho que é um tema muito rico, importante, e eu gostaria de convidar a todos que não perdessem essa palestra. É rápido, não é uma coisa demorada, então enquanto terminando o culto, comprando as guloseimas, ninguém pode reclamar de fome, aí volta para cá e assiste a palestra, tá certo? É rapidinho e vai ser extremamente rico para todos nós. E a segunda coisa é o nosso bazar, que está fechada a data aqui, dia 9/7, dia 9 de julho, é um sábado pela manhã, começa às 8 da manhã e termina às 13 horas, né? Então, nós estamos recebendo doações para o bazar. Doações são roupas, calçados, bolsas, bijuterias, o que vocês consideram que está em ótimo estado, né? Tem que ser bom, e que vocês não estão usando e que querem, com alegria, doar isso para a igreja. Isso vai fazer também a alegria de quem está necessitado, porque a gente vai vender essas peças num precinho bem baratinho, e o rendimento desse projeto vai ser voltado para as ações sociais da igreja. A gente vai desenvolver projetos de ações sociais na nossa igreja com esses recursos. Então, nós gostaríamos de que todos, por favor, agendassem essa data e trouxessem, dia 9 de julho, é um sábado. 8, né? Trouxessem seus amigos, parentes, convidados, tá? A gente conta com isso, conta e precisa disso, tá? Então, é isso, pessoal. Boa semana a todos. Muito bem. Mais alguém da liderança? Acredito que não. Só um lembrete, tá? Essa igrejinha que foi feita, as crianças vão colocar as ofertas aqui, e todo o dinheiro dessas ofertas vai ser reinvestido na escola bíblica, tá? Então, compra de materiais, enfim, tudo que for necessário para a continuidade do trabalho na escola bíblica dominical, ok? Então já tem uma destinação, as crianças eu acho que gostaram, e espero que tenha aí um longo período de vida essa caixinha, né? Certo? Na mesa de recepção a gente ainda tem alguns informativos, tem folhetos. Levem para casa os folhetos, porque a partir da próxima semana o selo já vai ter mudado, né? Antes era o selo de 67 anos, agora nas próximas impressões vai ser o selo de 68 anos. Tá? Então levem para casa, guardem de recordação, entreguem para amigo, vizinho, enfim, certo? E eu acho que é isso. Nós não nos despedimos ali na saída, porque todos nós vamos nos encontrar no salão, é isso? Teremos uma confraternização, todo mundo trouxe pratos para a gente ficar. Quem não trouxe,
fica também para a gente orar junto, conversar, ok? E vamos ver se a comida dá para todos. Certo? Vai dar, né? Então, nos vemos lá. Abençoada semana e nos falamos por lá. Não vou dizer tchau aqui não.